Dando prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Falaremos um pouquinho hoje sobre a ascensão do anticristo como um sinal da vinda de Jesus. Os sinais que vimos anteriormente foram enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas, grandes sinais do céu, ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja. Também vimos perseguição aos cristãos, perseguição aos judeus, escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade, diminuição do amor, pregação do evangelho, disseminação de doutrinas de demônios, apostasia, falta de fé, indiferença, procrastinação, letargia e surgimento de 10 reinos no território do antigo Império Romano. Os textos base para hoje, eu vou começar com 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então é fato que o anticristo vem e ele virá durante a 70ª semana profética de Daniel, ou durante a grande tribulação. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, falando aqui do chifre pequeno, que é o anticristo. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Ainda em Daniel capítulo 7, versículos 24 e 25, o rei que se levanta dos 10, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então o contexto todo de Daniel 7 trata dos sonhos sobre os 4 animais. Próximo texto base, Daniel capítulo 8, dos versículos 9 ao 17, também sobre o chifre pequeno, que é o anticristo. De um deles saiu um chifre pequeno, aqui falando de Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E eu ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ainda em Daniel, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, também falando do chifre pequeno,
quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração, ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Esse contexto de Daniel 8 é a visão de um carneiro e de um bode, e também a visão do pequeno chifre, que é o anticristo. Aqui estão as 4 divisões principais do Império de Alexandre o Grande após a Batalha de Ípso. Então ele morre e o território que ele havia conquistado é dividido entre seus 4 generais. E a parte principal para nós nesse estudo é o que trata da dinastia Seleucida, que é essa parte aqui em amarelo. Prosseguindo com os textos base, agora 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4. A revelação do homem da iniquidade, do anticristo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, também no capítulo 2, versículo 9, agora a vinda do anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, a abertura dos selos pelo Cordeiro, e aqui o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E Apocalipse 13, 1, a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Considerações iniciais. Número 1. Seleuco IV e Antíoco IV, da dinastia Seleucida. Vou deixar 2 textos aqui de referência que falam um pouquinho sobre cada um deles. Principalmente o que nos interessa é Antíoco IV Epifânio, ele é um tipo do anticristo escatológico. E o número 2 fala exatamente sobre isso, tipo e antítipo. Tipo é uma ilustração proposta pelo Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, para prefigurar alguma verdade posterior. Os tipos aparecem mais frequentemente no Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, mas são encontrados também em outras partes da Bíblia. O cumprimento do tipo, chamado antítipo, aparece geralmente nos Evangelhos ou em outras partes do Novo Testamento. Alguns exemplos sobre isso: Moisés e Adão são tipos de Jesus, que é o antítipo, e Antíoco IV Epifânio é um tipo do anticristo, que é o antítipo. Então não vou fazer a leitura também, novamente, deixo aqui como subsídio mais uma vez. Número 3 é uma tabela comparativa de Antíoco IV e o anticristo, é o tipo e o antítipo. Todos os textos estão baseados em Daniel 8. A partir do versículo 9 também não farei a leitura, apenas deixo como modelo aqui.
Número 4, a ascensão do anticristo como sinal da vinda de Jesus. A ascensão do anticristo no cenário político ocorrerá imediatamente após o surgimento dos 10 reinos no território do antigo Império Romano, os 10 chifres mencionados em Daniel e Apocalipse, tudo isso no início da Grande Tribulação. Este é, portanto, um dos sinais da vinda de Jesus que ocorrerá durante a 70ª semana profética de Daniel. Eu optei por republicar hoje um vídeo que compartilhei no ano de 2022 sobre esse tema. Então acompanhe na sequência ou assista o vídeo completo no link disponibilizado. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Tá aí, ó, a grande tribulação. Tá na tela de vocês. E eu vou fazer a leitura apenas desses 2 versículos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém. Até aqui. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quais as traduções que eu tenho a respeito desse segundo versículo? Vamos para a NVI. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Almeida Revista é atualizada agora. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A nova tradução na linguagem de hoje, olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. E lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Essas são as traduções a respeito deste versículo 2. E aqui vocês podem ver que eu destaquei, então, a parte A desse versículo, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Então, o que as referências bíblicas a respeito disso nos trazem? Vamos começar com um spoiler. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, prestem muita atenção a partir de agora. Esse cavaleiro aqui, de Apocalipse 19, 11, é Jesus Cristo, tá? Ele é bem claro no contexto todo de Apocalipse 19. Quando a gente estudar lá, vocês vão perceber isso, tá? Então, ó, aqui ele diz que ele se chama fiel e verdadeiro, diferente desse cavaleiro aqui do versículo 2, do capítulo 6. Tá? Então vamos lá para 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Falando sobre a vinda da apostasia. A apostasia é o afastamento da fé, e aqui eu colocaria o afastamento da fé cristã, e a revelação do homem da iniquidade, ou o anticristo. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, isto que, a vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, antes da vinda de Jesus, então a gente deixou bem claro quando nós estudamos sobre o arrebatamento lá, que o arrebatamento seria uma coisa e a vinda de Jesus seria outra. Dois acontecimentos distintos um do outro, segundo a doutrina pré-tribulacionista. Então, dito isso como introdução, a gente vai então falar um pouquinho sobre o cavalo branco e seu cavaleiro agora. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo,
Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Diz assim, então, Ezequiel 38, 14 ao 16. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, diga ao anticristo. Assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. E esse cavaleiro, ele tinha um arco. E a respeito desse arco, o que a palavra de Deus nos traz como referências paralelas a respeito disso? Via de regra, a maioria das referências, elas falam de homens ímpios, de reis ímpios, quando se trata de arco aqui. Então vamos lá. Ezequiel 39, versículo 1 ao 4. A queda de Gog, uma referência ao anticristo e seus exércitos congregados. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, contra o anticristo, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Todos esses três aqui que foram mencionados, a gente vai estudar isso mais à frente, são descendentes, né, de Magog. Tá? Magog é a Rússia hoje. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Salmo 11, 2. Salmo de Davi. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Jeremias 49, 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, quebrarei o arco de Elão. Elão são os elamitas, eles viviam próximos ali da Babilônia, da Pérsia. O arco de Elão é a base de seu poder. Então aqui a gente está falando de um poderio militar, de um poderio bélico. Então quando se fala de arco, que é a força do poder, a base do poder dele seria um poder, um domínio bélico. Assim como os Estados Unidos hoje é uma das maiores potências do mundo. E 1 Samuel 2,4, ela vai dizer assim, ó, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Ah, então arco a gente leva como representação de um povo. Ah, então esse cavaleiro, ele tem um arco na mão, cavaleiro do cavalo branco. Parte B do versículo 2, e foi-lhe dada uma coroa. Ele não tinha coroa, foi-lhe dada a coroa. Quais as referências a respeito disso? Coroa, então, já está na tela de vocês, coroa simbolizando a autoridade, e aqui a gente vê a ascensão do anticristo, a gente continua vendo a ascensão do anticristo. Spoiler lá em Apocalipse 13, versículos 2 e 4. Aqui a besta recebendo o poder de Satanás. A besta que vi, no caso o anticristo, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O próprio Satanás, então, vai dar autoridade para o anticristo, que é um homem. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela?
Mais um spoiler, Apocalipse 17, 11 e 12. E a besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Aqui sobre o caráter do homem da iniquidade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E lá em João 5,43, Jesus falando aqui, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais, falando com os judeus. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aqui é uma clara referência também ao anticristo que virá. E a parte C desse versículo 2, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro que estava sentado no cavalo branco, sai vencendo e para vencer. Também falando sobre a ascensão do anticristo. O versículo 2 está aqui na esquerda, para vocês não se perderem, tá? E aqui as referências. Daniel 7, 8. O pequeno chifre, que é o anticristo. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, o anticristo ele vai derrotar 3 desses 10 reis que vão se levantar ali dentro do antigo Império Romano. Seria o que a gente chama de Império Romano restaurado. Ainda em Daniel 7, do versículo 20 ao 26, também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Versículo 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Aqui ele se refere ao Império Romano. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, tá? Do Império Romano. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Então lembram que eu falei que vão levantar 10 reis e depois dele o anticristo surge desse meio aí. Depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio. Então, o anticristo dominará de fato. Para o destruir e o consumir até o fim. Aí a gente aproveita Daniel 8, versículos 8 ao 12. Aqui é a visão sobre um carneiro e um bode. Isto é uma profecia de dupla referência a respeito de Antíoco IV Epifânio. Ele era sírio. E o anticristo. O bode, Alexandre Magno, ele se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. Ele morre, Alexandre Magno, aos 32 anos. E em seu lugar saíram 4 chifres. Os 4 chifres, então, são os generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Bem visíveis, esses chifres são bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles, de Seleuco, saiu um chifre pequeno, que é o Antíoco IV,
que se engrandeceu na direção do sul, do Egito, do leste para a Mesopotâmia e da terra gloriosa, que é Israel. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do santuário, que seria a profanação do templo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Então aqui é uma visão sobre Antíoco IV Epifânio, um descendente de Seleuco, então, mas que simboliza já o anticristo escatológico. Daniel 8, ainda, 23 ao 25, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Saiu vitorioso e para vencer. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, contra Jesus, mas será destruído sem intervenção humana. Aqui também uma profecia de dupla referência, esse rei cruel e mestre em intrigas também, Antíoco Epifânio, descendente de Seleuco, e o anticristo escatológico, que é a mesma pessoa, o rei cruel e mestre em intrigas. Ele vai receber poder, então, de Satanás e vai prosperar, vai sair vitorioso para vencer. Daniel 11, 36 e 39. E este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará, será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Aqueles que o reconhecerem como líder mundial, ele vai multiplicar a honra deles e os fará reinar sobre muitos, repartindo a terra por um preço. Daniel ainda 9, 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui é quando ele quebra o pacto com Israel, tá? Na metade da grande tribulação. Vai ser a primeira grande invasão do anticristo lá na Terra Santa. O anticristo também é conhecido como o assírio, isso está lá em Isaías 10, 20. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Mateus 24, 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e aí ele prossegue. E aqui na próxima semana, para vocês que têm acompanhado aí todo sábado, a gente vai fazer o estudo em Mateus capítulo 24, o sermão profético. Tá? Nós vamos parar aí pelo menos mais uns 2 dias para fazer o estudo baseado nesse capítulo aí. Esse versículo 2 a gente vai partir agora para os comentaristas. Vamos ao primeiro comentarista. A cor branca indica que Cristo é o cavaleiro. Olha só esse intérprete aqui. Ele se refere que Cristo é o cavaleiro. No Apocalipse, branco sempre se refere ou é associado com Cristo. E aqui ele traz uma outra linha de interpretação também.
A pregação do evangelho pelo mundo afora não deixará de marcar notáveis sucessos. A vitória de Cristo será total no fim dos acontecimentos. O outro comentário sobre o cavalo branco é simbólico, segundo ele, revela o anticristo que se apresenta ao mundo como um príncipe de paz. E o arco não menciona flechas, ele prega a paz, mas se prepara para a guerra, simbolizada pelo arco. E a coroa representa o fato de que ele conquistará muitas nações. A princípio, ele faz isso pela paz, mas logo, gradativamente, irá partindo para a guerra. O terceiro comentarista, este cavaleiro representa o anticristo. Este começa uma série de terríveis eventos na Terra. Refere-se a um indivíduo. Ele vem em um cavalo branco, imitando Cristo e dizendo-se ser ele. É aqui ele coloca as várias referências. Um arco em linguagem simbólica em relação ao homem descreve desígnios e conquistas do mal. Cristo é sempre simbolizado como alguém que tem uma espada e não um arco. Ele coloca aqui as referências dele para esses dois temas. É Satanás quem dá uma coroa ao anticristo, também ele coloca aqui as referências. E ele fecha esse terceiro comentarista. O anticristo é a única pessoa pré-anunciada nas Escrituras que sai para conquistar neste momento específico, começando na 70ª semana de Daniel. E o último comentarista, acredita-se que o cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo. Será alguém que dominará o mundo inteiro. Ele enganará a todos os inimigos de Cristo. Sua característica de domínio será com uma falsa paz, que será tirada a partir do cavaleiro vermelho, na metade da grande tribulação. Não se pode confundir com o outro cavaleiro branco, lá de Apocalipse 19. Aquele é o próprio Cristo. Este começa com uma série de terríveis eventos na Terra. O anticristo é a figura única que sai para dominar, conforme as Escrituras, neste momento específico, e também aqui ele coloca outras referências a respeito disso. Então, fechamos aqui o nosso estudo de hoje. Então, chegamos ao final de mais um estudo sobre os sinais da vinda de Jesus. Vimos hoje a ascensão do anticristo no cenário político mundial. Dentro em breve estaremos trazendo mais alguns sinais da vinda de Jesus. Até lá!